É uma experiência que continua. É muito difícil e muito complicado falar nisto. E é preciso ter também uma grande preparação interior e uma grande força interior para conseguir ultrapassar os problemas. A minha mulher, mãe dos meus filhos, adoeceu com a doença de Alzheimer. Nós não sabíamos que era a doença de Alzheimer. Tinha 59 anos. 58, 59. E foi um pouco complicado, porque nós começámos a lidar com o que não sabíamos, com o imprevisto, com atitudes que para nós não faziam sentido. E os médicos também, naquela primeira fase, não nos ajudaram muito, porque também não tinham a certeza se era ou não a doença de Alzheimer. Quando descobrimos que de facto era, também já era tarde. Já era tarde porque, como sabem, a doença de Alzheimer manifesta-se em patamares, e os patamares são demorados, muito demorados. Ou seja, uma pessoa está num plano durante muito tempo, depois desce para outro plano durante muito tempo e por aí fora. E este sofrimento em relação à Vera tem sido muito grande, porque ela está internada, está viva, está internada há 13 anos. 13 dolorosos anos, 13 terríveis anos. Mas faz parte. Naturalmente que toda a incógnita da doença, desde os primeiros sintomas até às manifestações terríveis que se verificaram a seguir, são ensinamentos para nós e sobretudo, fazem parte do nosso crescimento interior, que é o que faz falta ao ser humano, é crescer interiormente. Normalmente cresce exteriormente, mas não cresce interiormente. Ou seja, liga à matéria e não liga ao espírito. E a parte material é apenas uma parte. É claro que são indissociáveis, a parte material e a parte espiritual, mas não podemos viver, ou não pode haver uma sem a outra, e portanto tudo é muito relativo. Posso dizer-lhes que os primeiros sintomas foram de esquecimento, não é? De não encontrar as palavras próprias para a ocasião, de atitudes irrefletidas que faziam rir a família, com os filhos a tentarem: mãe, concentra-te, fala lá de outra maneira, tu consegues dizer, vá lá devagarinho. Depois fazer exercícios de palavras cruzadas e pilhas de palavras e não sei o quê. E tentámos tudo aquilo que seria importante para manter a função cognitiva em ação. Não foi possível, e nesta altura a Vera, a mãe dos meus filhos, está, como é que eu hei de dizer? Vive porque o coração bate. Vive porque o coração bate. E quando eu pergunto aos médicos, eles dizem: não há explicação. Esta senhora, de facto, não existe como nós, mas o coração bate. Não tem mais nenhum sinal vital. Nenhum. Mas quando eu digo nenhum, é nenhum. Mas está viva. E nós estamos ao pé dela sempre que é possível. Ela está nas Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. As irmãs pedem para nós não irmos lá tanto, porque o sofrimento é já praticamente só nosso. Mas nós queremos ir.
E sentimos-nos felizes por podermos estar com ela. E ainda na passada semana, quando a trouxeram para o pé de nós, numa cadeira de rodas, claro, ela estava a dormir, depois fizemos-lhe umas cócegazinhas para ela acordar, para ela despertar, e sorriu. E sorriu. Que maravilha! Que maravilha! Não tenho palavras para poder traduzir a emoção daquele sorriso. O que é que queria dizer aquele sorriso? O que é que quis dizer? Qual foi o seu significado? Estou aqui? Provavelmente. Agora, a parte que talvez que seja mais importante, né, deste nosso encontro e neste dia tão especial é tentarmos perceber a importância do papel de quem cuida. E eu acho que isso é fundamental. E também acho outra coisa. Acho que não envolve crítica nenhuma, mas de facto nós não estamos preparados, nós todos, não estamos preparados para cuidar de uma doença deste tipo. É muito complicado, é muito difícil, e é muito difícil lidar com o mundo quando ainda estamos na primeira fase da doença. Eu recordo-me que a Vera, é o nome dela, a Vera dizia, vamos passear, no princípio, vamos passear, vamos andar. Onde é que tu queres ir? A um centro comercial, E agora quero comprar uns sapatos. Vamos comprar uns sapatos. E agora, estes não gosto, quero aqueles. Não, aqueles, talvez aqueles. E de repente há um monte de sapatos à volta da Vera. E há uma empregada da sapataria que diz para a companheira dela que estava lá na loja, esta tipa é maluca. E o mundo parou naquela altura, em cima de mim, desabou em cima de mim. E eu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Ela não vai compreender. Ela não tem preparação para isto e, portanto, não vale a pena. Depois irmos a um restaurante. Eu tenho fome, quero comer. Sim, vamos comer. Então, o que é que vamos comer? Uma sopa. Vem a sopa. E a Vera tenta comer a sopa com a mão. E o que é que eu devo fazer? A primeira reação ou a intenção é ralhar, é dizer não faças isso, quiçá gritar. Erro. Não é. É dizer e fazer aquilo que me disseram que eu devia fazer e fiz. É pegar na colher, na minha sopa e dizer, eu como assim. Talvez seja melhor até comer assim do que comer como tu estás a comer, com um sorriso nos lábios. E ela tentar comer a sopa com a colher. São pequenos grandes pormenores que nos têm ajudado a compreender melhor esta tremenda doença de Alzheimer. Deixa-me dizer uma coisa. Eu só percebi o significado da palavra amor quando a Vera adoeceu. E quando eu comecei a acompanhá-la e a tentar tratar, entre aspas, dela e tentar ajudá-la, tentar perceber porque é que ela pegava numa faca para um dos nossos netos, porque ele estava a brincar na cozinha e gritava, e ela pegou numa faca para ele. É preciso perceber tudo isto. E percebi o verdadeiro significado da palavra amor. E eu próprio modifiquei-me completamente. E disse, ora bolas,
Tenho passado esta vida como qualquer ser mortal a dizer, por uma razão ou outra, eu amo-te, tu és o meu amor. Qual quê? Qual quê? Amar é isto. Amar é isto. É saber cuidar da pessoa. É tratá-la como um ser humano. É compreender essa pessoa. É ajudar em todos os pormenores. É perceber. É tentar perceber o que é isto de não ter memória. Os médicos que estão a cuidar da Vera têm-me ensinado muito também, mas este ensinamento do significado total e absoluto da palavra amor aprendi comigo próprio. E eu agora sei por que razão é que amo a minha mulher, mas só agora é que sei. Só agora é que sei. Não sabia. O resto eram palavras apenas. Agora não. Quando escrevi este livro, foi no princípio da doença dela, piso 3, quarto 313, foi exatamente o local para onde ela foi, as Irmãs Hospitaleiras, ainda lá está, no mesmo quarto, no mesmo piso, com os mesmos cuidados, com o mesmo amor, com a mesma ternura, com o mesmo carinho. Depois deste livro, escrevi um outro que achei que devia fazê-lo. Eu estava todos os dias ao pé dela, permanentemente ao pé dela, e resolvi escrever o diário de um corpo sem memória. Escrevi o diário dela, sentado ao lado dela, no quarto 313, como se fosse ela a escrever, mas escrevi eu para a memória dela. Não sei qual é o significado do livro, mas é um ato de amor, de certeza, com certeza. E qualquer dos livros teve uma boa aceitação da parte das pessoas que queriam aprender alguma coisa com quem sofre e com quem cuida e com quem ama. E é esta, no fundo, a grande mensagem que eu vos trago neste dia. Cuidar de quem sofre, cuidar de quem tem problemas cognitivos, cuidar das doenças mentais, incluindo esta doença de Alzheimer, é um ato de amor. E, portanto, se sentem isso quando tratam dos vossos doentes, se sentem isso, estão no caminho certo. E eu amo-vos por isso. A razão pela qual hoje me é mais difícil abordar este assunto é porque sou cuidadora. Portanto, tenho a minha mãe com 89 anos na minha casa e, de repente, nos últimos 3 anos da minha vida fui confrontada com tudo aquilo que tenho andado a ensinar, a formar, a capacitar e, como as pessoas mais próximas costumam dizer, a ter a teoria toda em prática dentro de casa. Isto é um desafio absolutamente desafiante, passa a redundância, porque de facto toda a teoria, toda a contextualização, todo o caminho que fui fazendo de aprofundamento, estou a vivê-la na primeira pessoa todos os dias de forma mais intensa nos últimos 3 anos, desde uma situação de cancro aos 86 da minha mãe, a via sacra da quimioterapia, da radioterapia, da hormonoterapia, toda essa situação que de repente alguém que tinha vivido até aos 86 anos em total condição de autonomia, a mandar na família toda, a ser a matriarca, a fazer feijoadas ao domingo para a família alargada, portanto alguém que de repente foi envelhecendo de forma muito positiva, e que depois a queda foi abissal e tem sido de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade que se sente e que se vive de dia para dia. E de repente amar é isto. É também perceber que de repente aquilo que andei a vender no meu trabalho se vive como exemplo na nossa própria casa. Diz respeito à minha mãe. Desculpem que isto são temas que me emocionam sempre muito. No que diz respeito à minha mãe, o facto de estar muito bem cuidada, e tal como o João Baião, serei eternamente grata a todo o pessoal da Sagrada Família, o de saber que está muito bem cuidada e
o melhor testemunho é ela sorrir quando entram pessoal da instituição, deixa mais tranquila, mas não é fácil, porque tenho o meu pai e eu trabalho, portanto tenho, e tal como a minha irmã, somos ativas, obviamente, temos as responsabilidades de uma vida profissional também muito preenchida, e esta tem sido, devo dizer, a experiência mais... Eu tenho 61 anos e esta tem sido a experiência mais avassaladora da minha vida. Portanto, eu não tenho filhos, e estou habituada a lidar, como sou professora e estou habituada a cuidar também dos filhos dos outros, mas esta tem sido uma experiência avassaladora, difícil, com dias muito complicados, de conciliar... até a parte financeira, a parte profissional, a parte afetiva, de ter agora em casa, e a preocupação com a minha mãe, que depois há toda uma série de pormenores e de diligências que temos que tomar, mas mais do que tudo, o meu pai, que não pode estar sozinho, é como se eu chamo-lhe até o meu filho mais velho. Tem dias muito complicados, difíceis, não vou fingir que não, tenho muito apoio, acho que é isso. A minha profissão tem-me ajudado. Devo reconhecer que o facto de ser professora, há muitos anos, claro, tem-me ajudado bastante, na resiliência, na paciência, no carinho, e o facto, isso é inegável, de ter tido uns pais muito bons pais, que sempre nos transmitiram, sempre nos deram muito amor. Portanto, agora não fazemos, eu falo mas de facto tenho grande apoio da minha irmã e do meu sobrinho, não faço mais do que retribuir. Há dias difíceis, até porque eu como não tenho filhos, estava muito habituada, eu tinha uma vida muito independente, portanto saía para onde queria, enfim, nem é preciso entrar em pormenores. E agora nada disso acontece, portanto eu tive que, obviamente, como os meus pais também fizeram há muitos anos por mim e pela minha irmã, adaptar a minha vida a uma nova situação. Devo dizer, e penso isso muitas vezes quando estou a ajudar o meu pai ou a dar-lhe banho, ou a ajudá-lo a deitar, penso muitas vezes que me tornei um melhor ser humano. E cada vez gosto mais de lidar com a terceira idade. Muitos deles ainda não são a terceira idade, não é? Porque quando estão num lar, há pessoas mais novas que às vezes têm 60 anos. É um desafio grande, adoro o que eu faço. Cuidar deles, dar amor, dar carinho, protegê-los. É muito, muito bom. Também tenho a minha mãe que está num lar, a pedido dela, porque já não tinha condições de estar sozinha em casa. Havia muitas quedas, já não conseguia fazer a lidinha da casa como fazia antigamente, e sei que ela no lar está protegida, está bem cuidada, e eu cuido dela de outra maneira, não deixando faltar nada, fazer os pagamentos, dando-lhe também amor, muito carinho, porque toda a gente precisa disso. E também tenho a minha tia, que é irmã da minha mãe, é sozinha, não tem filhos, e decidi dar-lhe o apoio, porque eu acho que é muito triste uma pessoa que é sozinha e pensar na vida, o que é feito de mim, o que é que será o meu dia da manhã. E é isso que eu tento fazer, que é protegê-la, a ela e à minha mãe, dar proteção e segurança, não sentir que estão sozinhos. Comecei como ajudante lar no lar de Santo António, onde no início gostei e gosto e continuo a gostar. Fiz muitas coisas, como dar banho, fomos aprendendo a cuidar daquela pessoa que mais precisa. E estou até agora. Passei uma fase da vida complicada, onde tive a minha sogra com demência, que vivia no norte. Tivemos que ir buscar, o meu marido é filho único. Essa fase foi muito difícil na nossa vida, onde fomos buscá-la e trouxemos-la para casa, para a nossa casa. Tivemos que nos adaptar
quando trouxemos-la para casa, porque foi muito difícil tirá-la do seu canto, onde ela vivia sozinha, e trazê-la para nós e ficar fechada foi muito difícil. Eu, atualmente, como trabalho no lar na Sagrada Família, e gerir não foi fácil. Não foi fácil porque eu trabalho 8 horas e depois lidar com a minha sogra em casa, família, a demência dela que se foi agravando, e foram 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio pedi ajuda, onde tive a minha sogra aqui no centro-dia, aqui no Rainha, que foi muito bom, pelo menos para durante o dia de segunda a sexta-feira. E lá tivemos. O meu filho teve que ceder o seu quarto para termos a minha sogra. Ele dormia no sofá. Foi uma fase complicada em que ele, por vezes, tinha que estudar para a faculdade porque deixou de ter o seu espaço. Mas pronto, conseguiu-se conciliar. A doença foi agravando e tivemos que a colocar no lar. Não foi fácil. Não foi fácil para mim e não foi fácil para o meu marido, visto ser a mãe. Era a mãe dele. E tive que me opor e tive que tomar eu a decisão que tinha que ser, porque estava a ser muito desgastante. E foi para o lar. Foi para o lar, mas não foi fácil também estar no lar, visto eu estava lá com ela e eu peço desculpa, foi um bocado difícil. Foi difícil, mas com o tempo ela foi se adaptando, porque tinha amor e continua a ter, ela hoje ainda lá está. E estamos lá todos para ajudarem todos, porque no nosso lar temos 80 utentes, não é fácil, mas conseguimos. Há uns anos atrás, agora voltei, vou dar o meu testemunho. Portanto, eu fui criada pelos meus padrinhos, portanto chegou à altura em que a minha madrinha faleceu, o meu padrinho ficou sozinho a viver em casa. Chegou a uma altura da vida que ele já não conseguia, nem podia, nem eu achava que ele tinha condições para continuar a viver. Levei-o para o pé de mim, tive que desfazer o meu quarto, tive que alugar uma cama articulada na junta de freguesia e cuidei dele, portanto, até à altura dele falecer. Felizmente não faleceu em casa, faleceu no hospital. Ele tinha um problema de saúde gravíssimo, que era DPOC, muitas noites sem dormir, porque ele tinha o BIPAP e tirava, tinha que lhe fazer a higiene na cama, porque ele, a maior parte das vezes, já não conseguia levar para a casa de banho, estava a oxigênio 24 horas por dia, durante a noite tirava o BIPAP, a máquina apitava e eu tinha que vir do andar de cima para pôr a máquina para ele conseguir respirar. Mesmo assim ele dizia que não respirava, até que, portanto, o meu padrinho acabou por falecer no hospital, derivado a essa situação, e foi durante esse tempo que eu fui adquirindo experiência como cuidadora. Entretanto, surgiu uma oportunidade de ir trabalhar para o apoio domiciliário da Santa Casa, onde estive durante um ano, que foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu realmente vi que os nossos velhos precisam de muito amor e carinho, e que, pronto, a maior parte deles também, se não formos nós que vamos lá, não muito tempo, um bocadinho do nosso tempo para dar para todos, a maior parte deles também estão sozinhos. 4 idosos na minha casa, e não foi há muito tempo. Para mim cuidar, e eu acho que para toda a gente, é um ato de amor. Eu acho que isso, para nós, acho que todos os presentes acreditamos nisso.
mas muitas vezes é um ato muito solitário, em que nós nos sentimos, às vezes, sozinhos, sem saber o que fazer. Perante as dificuldades, a solidão vem muitas vezes. Dentro das 5 pessoas que eu cuidei, nenhuma foi igual. Quer por personalidades diferentes, quer por patologias diferentes. Eu cuidei, e vou falar dos 3 que eu cuidei diretamente. Os outros 2 foram os meus 2 sogros, que eram mais ou menos autónomos, mas viveram na minha casa, na parte final da vida deles. O meu padrasto foi a primeira pessoa que eu cuidei. Não foi uma situação fácil. Foi um doente oncológico que morreu em 2 ou 3 meses. E foi de todos o mais desafiante que eu tive, porque eu tive que lidar com a morte iminente, tive que lidar com os meus medos. Eu tenho medo de mortos. E ele morreu ao meu lado. E eu acho que foi o primeiro morto. Eu quando vou a um velório, não olho para o caixão e fujo do sítio onde está o morto. E eu ali tive que encarar com ele. Aliás, eu tive que perceber que ele estava morto para ligar a alguém a dizer ele morreu. Lidei com as minhas inseguranças, que era o que fazer, porque nós sabemos que lidar com uma pessoa terminal nem sempre é fácil. Isto foi possível porque eu tive a ajuda de uma empresa que infelizmente já não existe, que me deu um suporte de cuidados paliativos, que tinha médico, tinha enfermagem, caso fosse preciso era chamado lá à casa. No fim, ele teve 3 dias em agonia e foi dramático. Eu lembro de rezar aos pés da cama dele e disse: Deus, leva-o que ele está aqui a sofrer. E eu acho que aquilo que, como cuidadores, aquilo que mais nos custa é quando os nossos familiares estão a sofrer, quando nós percebemos que eles não estão bem. Isso é o pior. No fim de tudo, quando ele morreu, eu senti, foi gratificante. Eu senti, fiz o que eu podia ter feito. Fiz o que eu tinha capacidade para fazer. A segunda pessoa que eu cuidei foi o meu pai, que quero agradecer à Santa Casa da Misericórdia. Ele está no lar de Santo António, vai fazer cerca de 2 anos e para mim tem sido fantástico. Não tenho palavras de agradecimento para todos os técnicos, para todos os funcionários. Em relação ao meu pai, ele próprio, a determinada altura, disse: eu não tenho nada a dizer sobre o lar. Portanto, isto quer dizer que ele está bem. E quem trabalha num sítio com imenso desgaste emocional, como é o caso, eu depois preciso de um tempo para mim. Para mim. Para mim. Se calhar não é tanto para mim, também é para eles. E foi muito difícil aprender a ser capaz de dizer: não, este tempo é também para eles. É. Na verdade, na ordem dos mandamentos, sendo eu padre, não é? Nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade em me deixar amar por pessoas que não se amavam bem a si próprias. Porque quem não se ama bem a si próprio, amar o próximo como a si mesmo. Se não te amas bem a si mesmo, como é que podes amar bem o próximo? A importância, então, de irmos programando tudo isto na nossa vida, não só para o durante e para o depois, mas já também, anteriormente, fazemos um bom investimento. Uma das coisas importantes que hoje em dia nós precisamos de fazer, com tantos trabalhos e tantos cuidados, é programarmos também o cuidar pessoal. Na minha agenda não marco só o trabalho que tenho, marco o descanso, marco o abrandar, marco o desacelerar. E isto, quem me conhece sabe que é perfeitamente assim. E isto é uma pista importantíssima dentro daquilo que eu vos dizia, que o mundo hoje não nos dá diretrizes que nos iluminem assim por aí além. Então é importantíssimo o quê? Que sejamos cada um de nós a definir o nosso próprio caminho. Dentro disto, uma das coisas que é fundamental é o sentido de pertença e a rede de suporte. Como se falou aqui também anteriormente naquele senhor da televisão, é importante esta rede de suporte, termos alguém que vá caminhando connosco, esteja atento. Acontece em qualquer coisa na nossa vida, já tem acontecido, não é? Amigos nossos. Eu lembro-me de um colega nosso padre que faleceu e que esteve uma semana morto dentro do carro em Fátima.
E porquê? Só deram com ele morre na segunda-feira, só deram com ele quando foi preciso para a missa de domingo. E isto acontece com os padres e acontece com outras pessoas. Até pode acontecer com cada um de nós. Se nós não tratarmos da nossa rede de suporte, isto é inevitável. A vida tem muito desgosto e nós precisamos de investir também na dimensão do gosto. Estou a falar quase que só sinteticamente e em flash porque o tempo está-se a escoar, mas gostaria de vos deixar então esta parte de termos sempre muito tempo para todos, porque cuidar de nós não é cuidar só de nós, é também cuidar dos outros. Hoje em dia nós esquecemos, uma das dimensões que eu estou sempre a falar, é que a união faz a nossa força. E um dos problemas da nossa vida é que nós estamos mal a trabalhar as nossas uniões. E a nossa união a Deus, a nossa união aos outros e até a nossa união à natureza. Neste contexto todo, que esta figura acaba por surgir quase que naturalmente. Mas qual é a importância destas pessoas? É muita. Falámos aqui a vários níveis, inclusivamente sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde, porque nós, profissionais de saúde, não conseguimos fazer face às necessidades todas, responder na sua totalidade, é verdade, mas também aquela parte dos cuidados personalizados que aqui falaram, do amor, do afeto, que a família consegue dar e que de outra forma nós profissionais de saúde também temos, mas que é completamente diferente de estar a cuidar uma pessoa de família. E, portanto, tudo isto gera e cria desafios para os cuidadores informais e, aqui vão-me perdoar, mas não concordo, os cuidadores informais são super-heróis. São. Porque reconhecer os limites, quando não conseguem mais, é de um super-herói. Ok, a partir daqui eu já não consigo mais, mas quero o melhor para o meu familiar. Os desafios são imensos. E há um lado positivo, que também foi aqui falado, isto é quase o resumo daquilo que vocês tiveram aqui muito bem a testemunhar. Há um lado muito positivo, e ainda bem, de uma maior intimidade, de uma maior cumplicidade, de gratidão pela pessoa com que estão a cuidar por tudo aquilo que já vos proporcionou, e isso enche o coração e a alma da pessoa e que dá mais força para esta exigente tarefa que é cuidar 24 horas por dia. Para quem está em casa, e os que trabalham fora, que continuam a existir muitos, com a preocupação dos que ficam em casa a precisar de apoio. A parte negativa, não podemos pintar isto de cor-de-rosa, tal como já disseram aqui, ela existe, e por isso é que nós trabalhamos no sentido de minimizar as questões negativas que daqui podem surgir, e os riscos para a saúde dos cuidadores informais. A acumulação de tarefas, já vocês aqui disseram, já testemunharam, era o trabalho de chegar a casa e continuar a ter que desempenhar novas tarefas. Mas não se esqueçam que os cuidadores têm esta tarefa que quase que surgiu muitas vezes de forma inesperada, mas não deixaram de ser a pessoa que eram, com os seus interesses, os seus gostos, os seus momentos de isolamento que são necessários, o estar consigo próprio, que depois é difícil de conseguir pensar neles e pensar, ok, eu preciso deste tempo. A falta de preparação, quantos de vocês cuidadores informais, e nós sabemos como profissionais de saúde, de um momento para o outro, a pessoa que cuidam o vosso familiar vai para casa, vocês não têm qualquer formação, ou muito pouca, para cuidar de uma pessoa que ficou dependente, e agora como é que é? O que é que eu faço? Se isto já é complicado para nós profissionais de saúde, que tivemos formação na área, tudo isso, e a nossa vida tem que se adaptar completamente, o que fará uma pessoa que nunca teve estes conhecimentos, nunca lhe foram dados? E depois, obviamente, surgem as dificuldades e a sobrecarga a que estão sujeitos. Portanto, ser cuidador informal é ser um super-herói e é tentar fazer o melhor possível com aquilo que sabe. E conhecer que existem recursos que podem usufruir deles e tornar a vida um bocadinho mais fácil. Daí que tenha surgido o nosso projeto. O sucesso do projeto depende muito da equipa e eu tenho o orgulho de trabalhar com uma equipa
com vários profissionais de várias áreas, somos 8, divididos numa equipa dinamizadora e operacional. Estão ali as nossas fotografias e é com a dedicação, a experiência, o conhecimento de todos eles que nos permite ter os ganhos em saúde que conseguimos ter e levar a cabo o projeto. Então o que é que no fundo, porque é que no fundo eu diria, ou ousaria hoje dizer, quando falo desta ética da terra, o que é que nós temos como quase missão ou vocação? O cuidado. O cuidado. O cuidado não é uma questão de eu vou querer ou não querer. É anterior a tudo isso. Cuidar não depende de mim. Não depende da minha vontade. Não é uma questão de dever, de pai e filho. Não é uma questão de biológica, que tem a ver com o sangue, proximidade. Cuidar é anterior a tudo isso. E também é anterior à ética da virtude. Porque muitas vezes hoje vivemos tempos em que trabalhamos o corpo, trabalhamos a mente, isto é, queremos ser virtuosos, queremos ser mais generosos, queremos ser mais atentos, cuidar mais. E muitas vezes isto tem a ver com a ética da virtude. Nada do cuidado tem a ver com ética do dever e ética da virtude. O cuidado resulta da nossa condição de vulneráveis, de interdependentes, de terrestres, e de entidades de seres que se têm que dar uma forma. E tudo isto é gerador dos direitos, século XVII, dignidade humana e direitos fundamentais. Tudo isto é gerador das poéticas religiosas, das poéticas ideológicas políticas e a outros níveis. Tudo isto resulta, a nossa própria arte, o gênio, o espírito humano, não são outra coisa que este hino ao cuidado ao qual nós estamos obrigados se queremos ser sustentáveis. Eu gostava que vocês entendessem aquilo que eu estou a procurar deixar aqui, eu não sei se, porque a mim são importantes os fundamentos das coisas. Michel Foucault dizia constantemente, tudo tem uma história, até o amor tem uma história. Nada nasce do nada. Nada nasce do nada. Ou se quiserem, tudo nasce do nada, mas de um nada que é pluralidade. Se quiserem. Portanto, o que eu gostaria de vos deixar é que cuidar não é uma questão de moda, sou pago para isso. É uma questão da vontade. Quero ser mais perfeito, virtude. Não. Cuidar tem a ver com saio da cama, como tratei os lençóis, como tratei da cama. Vou para a casa de banho, abre a torneira, cuidado com a água, cuidado com a torneira, cuidado com o lavatório, cuidado com a toalha, lava os dentes, cuidado com a escova, cuidado com a pasta de dentes, cuidado com os dentes. Todo o agir humano é cuidar. Quando trabalhamos, estamos a cuidar. E muitas vezes não temos essa consciência, ou devíamos estar a cuidar. Cuidar dos papéis, cuidar do computador, cuidar da empresa. Mas uma das coisas que gostava de dizer é que, infelizmente, as vidas estão de tal maneira hipotecadas que não nos deixam cuidar. E quando não nos deixam cuidar, deixamos de ser as pessoas que são chamadas a ser. Cuidadoras. Portanto, não há cuidador informal. Não há cuidador porque pertence a uma organização. Não há voluntariado. Porque voluntariado, cuidador informal, cuidador de organizações, tudo isso tem a ver com ética do dever e ética da virtude. Por pedir para levantar a mão, quem é que já foi cuidado alguma vez na vida? Já foi? Cuidado alguma vez na vida. Implica mudar fraldas, atenção. E ser alimentado, ok. Fomos todos? Pronto, ainda bem. Não foi? Também participa. Participamos todos, ok. E quem é que já teve que cuidar de alguém? Também conta do cão, do gato, do periquito? Ok. Pronto, só para perceber. Então começamos muito bem. E acho que não precisamos de microfone, mas porque vocês já tiveram o dia todo a falar sobre o tema, gostava de ouvir, assim, uma palavra, quem quisesse lançar para o ar, para vocês, do que nós falámos o dia todo, o que é que vocês retiveram do que é cuidado para vocês numa palavra? Quem quiser mandar para o ar.
Sou eu que estou a ser filmada, por isso não tem problema. Ato de amor. Ato de amor, ok. E mais, cuidar é? Partilhar. E mais? Proteger. Respeitar. Mimar. Relação, boa. Recíproco, muito bem. Ajudar, viver vezes 2. Cuidar é? Mais algum contributo? Partilha? Dar. Ok. Portanto, vocês têm todo um dia de contexto que eu não tenho, por isso muito obrigada pela vossa partilha. Foi também um ato de cuidado para comigo. Portanto, sem mais demoras, eu venho falar aqui um bocadinho na perspectiva macro, ou seja, eu tive o prazer de conhecer as colegas de Santa Casa de Misericórdia da Amadora, falando do projeto do que é o IPAF para o cuidado e da proposta que nós fazemos, que é uma proposta de intervenção comunitária integrada, ou seja, para falarmos em autocuidado da pessoa cuidada e do cuidador informal, nós acreditamos que a sociedade tem que ter aqui uma rede de apoio que permita ao cuidador ter este espaço para poder parar e para ser cuidado. Portanto, só para não estranharem, ok? Vou falar numa coisa macro e depois vamos ver se conseguimos ir ao micro. Portanto, qual é o enquadramento? Temos uma sociedade cada vez mais envelhecida, importantíssimo. Não é só a questão da idade e das doenças associadas à idade como fator de risco que leva à dependência. Portanto, como sabemos, temos outros quadros também, mas a verdade é que o envelhecimento da sociedade e algumas reformas que surgiram na política, nos sistemas de cuidado de longa duração, é uma realidade dos países europeus e eventualmente Norte da América. Temos também aumento dos cortes nos cuidados profissionais, portanto temos muitos cuidadores profissionais que acredito que estejam aqui, que se calhar não estão a ter as condições necessárias e que poderiam ter aqui, do ponto de vista financeiro e do cuidado também, mais condições para cuidar, porque a verdade é que é uma profissão fundamental para a dignidade humana e para podermos continuar a ter uma vida com qualidade. E temos também uma evolução demográfica e social que traz aqui algumas alterações na estrutura. Como sabemos, em Portugal, a nossa linha da frente no cuidado é a família. Não é? E para além de cada um de nós nos sentirmos obrigados a cuidar, há toda uma pressão societal do vizinho, da vizinha, que se aquele filho não cuida, está a ser um mau filho, por exemplo. E é uma coisa que está aqui muito entranhada em nós. E a verdade é que isto não é mesmo em todos os países, e a verdade é que, como falámos há pouco, se eu sentir que não consigo e não tenho a estrutura, que não estou a conseguir dar uma qualidade de vida suficientemente boa à minha mãe, ao meu filho, ao meu irmão, ao periquito, posso procurar uma resposta adequada. E isso é muito, muito melhor. As intervenções foram tão boas que eu acho que nós temos que agradecer por termos aqui estado. Eu, pelo menos, agradeço, tenho essa gratidão. Mas eu começava por agradecer ao Presidente da Câmara Municipal da Amadora, e aqui o arquiteto Vítor Ferreira sabe bem porque é que eu estou a fazer, porque, de facto, já anteriormente, com a anterior Presidente, a Câmara Municipal da Amadora tem sido uma instituição que tem cuidado das instituições da cidade. E aqui, honra seja feita, estou perfeitamente à vontade, porque não sou do partido do Sr. Presidente, nem de nenhum partido, porque sou completamente independente, por isso estou à vontade. Também não pretendo nenhum cargo, por isso estou mesmo à vontade. E por isso queria dizer-vos que é um orgulho, ao longo destes 30 anos que eu levo de Santa Casa da Misericórdia, 19 como Diretor-Geral, ter vindo calhar a uma cidade como a da Amadora e com esta Câmara, e por isso, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que é um orgulho, de facto, viver nesta cidade com mais de 100 nacionalidades, uma cidade multicultural, uma cidade que acolhe, uma cidade acolhedora, e nós, Santa Casa da Misericórdia da Amadora, em paralelo com a Câmara, pelo menos posso falar pelos últimos 19 anos, desde que sou Diretor-Geral, nós não fazemos nada sozinhos. Creio que vocês sabem, e o Papa Francisco diz muito e classifica muito esta Igreja Sinodal. O que é uma Igreja Sinodal? É uma Igreja que caminha junta. E nós, e a autarquia, ao longo dos anos, em políticas sociais, temos feito este caminho sinodal, ou seja, temos caminhado juntos. E por isso é de bom tom, e também porque aqui está hoje e prontificou-se a estar, quero fazer este agradecimento porque é justo. E nós muitas vezes, quando temos que criticar, criticamos, mas quando temos de ser justos, temos que agradecer, e a gratidão é um valor que tem muito a ver com o pensamento social cristão.
Queria também dizer, Sr. Presidente, e hoje a doutora Ana Moreno, na intervenção dela, falou nisto, em que nós, juntamente com a Câmara, há alguns anos, levámos a cabo uma unidade de apoio ao cuidador. Uma unidade física com 10 camas, projetada de raiz, projetada num espaço, mas para que pudesse ter 10 camas, e foi muito interessante, durante o período que funcionou, apoiou centenas de famílias. Centenas de cuidadores que precisavam de descansar ou que precisavam de ter uma resposta de emergência. Por vicissitudes várias e, essencialmente, como disse a doutora Ana Moreno, por questões legais, nós tivemos que encerrar a unidade. E por isso deixava aqui este apelo ao Sr. Presidente, que aqui está hoje, que pensássemos que uma cidade com mais de 170 mil habitantes não ter uma unidade de apoio ao cuidador é algo que nos deve fazer refletir e deve-nos fazer ficar preocupados. Porque eu vou partilhar convosco, ainda ontem, por volta das 17h30, já estávamos naquela fase de começar a pensar mais em ir para casa, uma diretora de lar foi aos serviços administrativos pedir uma ajuda. Tinha aparecido lá uma senhora que é vizinha de uma senhora com 90 e poucos anos acamada, e o filho, que era o cuidador da senhora, faleceu de manhã de repente, um ataque cardíaco. E a vizinha, coitada, foi lá perguntar se a gente podia receber a senhora. Nós temos o lar cheio, o lar da Sagrada Família, o lar de Santo António. Pedi à doutora Maria que tentasse através da linha de emergência, e vocês depois conhecem, os técnicos que aqui estão, conhecem depois todo aquele enredo que é normal, não há camas, não há vagas, não há nada, e nós temos ali o problema nas mãos para resolver. Às 6 da tarde temos de ir para casa, para as nossas famílias, e tivemos de resolver um problema. Por isso, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que conte connosco para resolvermos esta situação, porque eu creio que, e não conheço a realidade dos outros municípios, mas creio que é fundamental nós podermos responder a uma situação de emergência, porque só podemos apoiar um cuidador quando ele fica com um problema nos braços e precisa de apoio. Agradecer ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o Dr. Constantino Pinto, pelo facto de ter sido convidado o Presidente da Câmara da Amadora para esta iniciativa louvável, Sr. Diretor-Geral da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, Dr. Manuel Girão, caro amigo Joaquim Franco e caro amigo Dr. Domingos Rosa, distintos oradores que aqui deram o seu valoroso contributo, minhas senhoras e meus senhores. A organização do seminário Cuidar de Quem Cuida vem promover uma reflexão sobre a importância dos cuidados numa sociedade cada vez mais automatizada e que presta menos atenção a quem mais precisa. Há dias li um artigo sobre o futuro da medicina e o papel que a inteligência artificial vai ter na tomada de decisões médicas. Poderá alterar profundamente a maneira como a saúde é gerida e assegurada. E, ao mesmo tempo, esse artigo destacava a importância dos cuidadores, daqueles que aconchegam o cobertor, daqueles que transmitem um olhar de esperança e de conforto, daqueles que acorrem imediatamente sempre que são chamados. Porque, para o indispensável trabalho dos cuidadores, aquele trabalho mais discreto, mas fundamental, a inteligência artificial ainda não tinha conseguido arranjar soluções. E tenho dúvidas que alguma vez o irá fazer. Como referi há pouco, numa sociedade cada vez mais automatizada, com uma esperança de vida cada vez maior, é essencial que existam cidadãos dispostos a dedicar parte da sua vida ao outro. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas sejam cuidadores informais na Europa, cuidadores que prestam auxílio aos mais diversos níveis, não apenas nos cuidados pessoais, mas também gestão financeira, transporte, apoio emocional, tantas vezes desvalorizado, entre tantas outras áreas de cuidado.